Olá, sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao Conquistar. Eu sou o professor René Moreira e estarei aqui com vocês com a aula de língua espanhola. Desde já, eu os convido para que nos sigam através das redes sociais. Semean, @Centro de Mídias _AM e #Projeto Conquistar Seduc AM. Agora eu os convido para o título dessa aula. Episódio 7, Desafio. Língua espanhola. La descoberta del pasado. E o detalhamento. Conjugação de verbos regulares e irregulares no pretérito indefinido do indicativo. Vamos então para o nosso primeiro desafio. Hola, Juan. Hola, Carmencita. Dime, ¿hablaste con tus padres ayer? Sí, y les pregunté lo de la fiesta. ¿Y qué te respondieron? ¿Qué cosa? Me olvidé. E aí, pessoal? Compreenderam bem o diálogo? Qual era o título na parte superior do diálogo? Se há verbos nesse diálogo. É impossível, quase impossível, um diálogo sem verbos. Com certeza tem verbos sim, né? Mas vocês detectaram, né, pelo diálogo, pelas falas de Juan e Carmencita, os verbos que eles utilizaram? Vamos ver então comigo? Aqui. Há verbos aqui? Quais são? Esse é o título, né? Hola, Juan. Hola, Carmencita. ¿Hablaste con tus padres ayer? Sí, les pregunté lo de la fiesta. ¿Y qué te respondieron? ¿Qué cosa? Me olvidé. Então, os verbos estão aqui já destacados, né, coloridos. Nós temos o verbo hablar, perguntar, responder e olvidar-se, que em português são os verbos, né, falar, perguntar, responder e esquecer. Todos eles estão no passado. Vocês perceberam? Não vou adentrar agora a questão do tempo. Só gostaria que vocês, de fato, pudessem entender quais são os verbos presentes nesse diálogo. E são 4, são esses aí. Então, vejamos comigo aqui. Al pretérito indefinido também se le llama pretérito, que significa passado. Pretérito perfeito simple o passado simple, pero es ampliamente conocido como pretérito indefinido. E aí não pode, de forma alguma, se esquecer. Eu falei aqui, dentro desse breve parágrafo, que há vários nomes para esse tempo verbal, mas ele é conhecido, né, de forma ampla por essa expressão aqui, pretérito indefinido. Se usa el pretérito indefinido para hablar de acciones pasadas y terminadas sin ninguna relação com el presente. Então, é uma ação que já passou, por isso que ele é pretérito, pessoal, porque relaciona-se com o passado. E essa ação, ela é terminada, finalizada, ok? Lá no passado. Não tem relação com o presente de forma alguma. Existem tempos verbais que sim, que tem uma relação com o presente, mas el pretérito indefinido, no, certo? Esse não tem relação com o presente. São ações do passado terminadas no passado. Tem mais, vamos ver aqui comigo. Sendo assim, como se refere a um espaço temporal concluído, é comum o uso de advérbios ou locuções adverbiales de tempo, assim como outras expressões que apontam para um passado específico, es decir, el indefinido. Exemplos de marcadores temporales. O que eu li aqui nesse breve parágrafo, eu estou me referindo à questão dos marcadores temporais, que são esses advérbios, essas locuções adverbiais, né? E outras expressões que marcam o tempo lá no passado, quando aconteceu a ação. A isso nós damos o nome de marcadores temporais. São eles: ayer, anteayer, el fin de semana pasado, hace 3 años, el otro día, anoche, e há tantos outros.
Esse advérbio ayer e anteayer significa ontem e anteontem, ok? São marcadores temporais que nos ajudam a entender o verbo no passado, ok? Vamos então para alguns exemplos. Vivimos em Colômbia em los años entre 1990 e 1995. Olha o verbo vivir aqui, relacionando a minha estadia, o meu período, aliás, não meu, nosso, né? Porque o verbo aqui está na primeira pessoa do plural, vivimos. Outro exemplo, ayer le regalaram livros de la cultura hispânica. Regalaram, presentearam, também está no passado. Comió 3 bocadilhos de carne com queso, o verbo comer no passado. Olha a presença do ayer, do marcador temporal no segundo exemplo. Vamos então para as nossas desinências verbais desse tempo verbal. Vamos conhecer então? Aqui estão as desinências relacionadas ao pretérito indefinido. Os verbos da primeira conjugação, que são aqueles terminados em AR, todos eles, né, depois de conjugados, têm que terminar com essas desinências aqui. Vejamos. Yo, E, com acento, ok? Tu, haste, él, O, com acento. Nosotros, amos, vosotros, hasteis e ellos, haron. Essas são as desinências. Professor, o que são desinências? É a terminaçãozinha do verbo. Os verbos da segunda e terceira conjugação, o final do verbo, mas da flexão verbal, da conjugação, claro, relacionada a cada pronome pessoal. Os verbos da segunda e terceira conjugação têm a mesma desinência, não muda em nada. Então, para yo, i, com acento. Para tu, iste. Para él, yo, com acento. Para nosotros, imos. Vosotros, isteis e ellos, hieron. É assim que se faz. É diferente da língua espanhola, da língua portuguesa, perdão, mas, e ao mesmo tempo é parecido, né? Claro, são duas línguas distintas. Vamos então agora à conjugação verbal de 3 verbos regulares. Lembrando que nós estamos aqui com verbos regulares. Vejam, verbos regulares em pretérito indefinido. Como que fica o verbo hablar? O que são verbos regulares, professor? São aqueles verbos que não mudam de forma alguma a raiz verbal. Nesse caso desses 3 verbos, não há mudança nessas raízes. Elas permanecem as mesmas em todos os pronomes pessoais. Vamos diretamente para o verbo hablar, né? Em português é o verbo falar. Nós, como falamos em português? Eu falei, tu falaste, ele falou. Na língua espanhola, yo hablé, tu hablaste, él habló. Nosotros hablamos, vosotros hablasteis, ellos hablaron. E aí vocês percebem que lá no diálogo, né? Carmencita perguntou, hablaste com tus padres, né? Tu hablaste com tus padres, Juan? Interessante, né? Observem aqui em destaque, está tudo em vermelho, destacado em vermelho, as desinências. E vocês bem percebem aqui, nós percebemos que a raiz verbal permanece a mesma em todos os pronomes pessoais. Para o verbo correr, como fica? Yo corri, tu corriste, él corrió. Nosotros corrimos, vosotros corristeis e ellos corrieron. Percebem? Então, nós temos aqui de novo a raiz inalterável e as desinências, conforme eu expliquei para vocês anteriormente, né, naquela tabela das desinências. As desinências do verbo da terceira conjugação, no caso vivir, são as mesmas da segunda conjugação, que foi o verbo correr. Então, eu morei, tu moraste. Na língua espanhola, como se diz? Yo viví, tu viviste, él vivió, nosotros vivimos, vosotros vivisteis e ellos vivieron. É isso aí, pessoal. A conjugação dos verbos regulares no pretérito indefinido. Vamos então agora para o nosso desafio de número 2. O desafio 2, nós temos, vamos ler então. Rellena el crucigrama com os verbos dormir, na terceira pessoa do plural, ellos, pedir, terceira pessoa do singular, él, ler, terceira pessoa do singular também, él e creer.
primeira pessoa do singular. Yo. Em pretérito indefinido de indicativo. Crucigrama significa para nós palavra cruzada. Vamos lá então ao nosso crucigrama. Aqui está. Então eu peço que vocês possam completar, tá certo? Pensem, não é difícil. Parece com português, mas não é português, tá certo? Vou deixar um tempinho aí para vocês, ok, pessoal? E aí, vamos então à nossa resposta do crucigrama. Opa, olha aí, o verbo dormir, como que ficou na terceira pessoa do plural, durmieron. Estranho, né? E o verbo pedir, pediu, lembram que era a terceira pessoa do singular? Também a terceira pessoa do singular era o verbo ler, leyó. Interessante, olha, leyó. E por fim o verbo crer. Eu, creí. Bem interessante, né? Essa é a resposta aqui do desafio 2. Sigamos comigo. Verbos irregulares. Agora eu trabalharei com vocês somente os verbos irregulares. Esqueçamos os regulares. E aí o crucigrama já deu uma ideia, né, de que teve alguma mudança ali na forma de escrever os verbos. Vocês tinham o verbo dormir. De repente apareceu como? Durmieron, com a letra U no lugar do O. Não foi isso? O O desapareceu de dormir e nós tivemos ali a letra U, a vogal U, durmieron. Vamos então entender. Verbos irregulares em pretérito indefinido, com câmbios vocálicos. Aqui nós vamos ter mudanças, né? A palavra cambios significa mudanças, transformações. E aí, nesse caso, a vogal O, ela vai mudar para U. Há outro caso em que a vogal E, deixe-me colocar aqui, a vogal E, ela desaparece e vai aparecer a vogal I, certo? Isso aqui são os câmbios vocálicos que nós vamos aprender desde já com esses dois verbos aqui, o verbo pedir e o verbo morir, que na língua portuguesa é o verbo pedir e o verbo morrer. Vamos então à conjugação desses verbos irregulares. No português eu digo eu pedi, na língua espanhola como fica? Yo, vejam, pedi. Então aqui está igual ao português, professor, exceto por causa do acento, que na língua portuguesa não tem, né? E no espanhol sim. Lembram das desinências que eu já tinha explicado para vocês? Né? O I tem acento sim, né? Na primeira pessoa singular. Eu pedi, tu pediste, ele pediu. Já teve uma transformação aqui, né? Percebam que a raiz do yo e do tu continuam igual. A raiz continua igual ao infinitivo do verbo, ao nome do verbo. A raiz não mudou aí, P é D. Mas quando chegamos na terceira pessoa do singular, a raiz muda. O E se transforma num I. Né? Ele pediu. Nosotros pedimos, vosotros pedisteis. Não tem mudança, não tem alteração. Mas vejam a terceira pessoa do plural. Ellos pidieron. O E da raiz, aqui, esse E da raiz, mais uma vez se transforma na vogal I. Ellos pidieron. E aí, como vocês bem percebem, as desinências não mudam, né? Elas estão de acordo com as desinências dos verbos regulares, ok? Vamos conjugar então agora o verbo morir, que é o verbo morrer. No português, eu morri, e na língua espanhola, como fica? Yo morri, exatamente. Percebem que os dois verbos aqui pertencem à terceira conjugação, IR. Então, as desinências são as mesmas, não mudam, ok? Vamos continuar a conjugação. Tu moriste,
Ele murió. Opa, professor, teve uma mudança. Claro, o O da raiz, na terceira pessoa de singular, converteu-se na vogal U, né? Ele murió. Nosotros morimos, vosotros moristeis, ellos murieron. Perceberam aí? Vogal E e vogal O da raiz dos verbos pedir e morir se transformaram na vogal I e na vogal U para a terceira pessoa do singular e a terceira pessoa do plural. Tem mais verbos, professor? Sim, eu gostaria de apresentar mais dois para vocês, com mudanças. O verbo crer, que na língua portuguesa é crer, acreditar, e o verbo ler, que é o nosso verbo ler. É o que todo dia nós fazemos, né? Professores e alunos. Então, vamos ler aqui comigo. Verbos irregulares em pretérito indefinido com inserção de la Y. O Y na língua espanhola, podemos falar Y. Muita gente diz Y, não tem problema. Por tradição já se aceita, né? Mas o nome do Y no espanhol é Y. Então, inserção é que ele vai entrar em algum momento, em algum lugar. Lembram lá na palavra cruzada, no crucigramazinho lá? Ele leu, como que estava lá? Leyó. Isso mesmo, leyó. O Y, ele antecede a desinência. Vamos então começar com o verbo crer. No português, eu criei, eu acreditei. Não é assim que nós falamos? Na língua espanhola, yo creí. Olha aí que interessante. Yo creí. Tu creíste, él creyó. Nosotros creímos, vosotros creísteis, ellos creyeron. E aqui eu não coloquei mais em evidência as desinências, porque vocês já bem conhecem. E elas aqui não mudam de forma alguma, ok? Quer dizer, tem uma mudança, não sei se vocês perceberam. A desinência da terceira pessoa do plural, ela leva um I bem aqui, não é isso? Um I bem aqui antes do E. Mas nesse caso, para os verbos que antecedem, que tem uma inserção do Y, de la Y, então esse I desaparece, fica só eram mesmo, ok? Somente eram. Vamos apagar tudo aqui. E aí, onde é que ele entra? O Y, ou la Y, na terceira pessoa do singular e na terceira do plural. No português seria ele creu, eles creram, na língua espanhola. Ele creyó, ellos creyeron. E aí, pessoal, também a fonética do Y, de la Y, a fonética dela vai depender de qualquer país. Há maneiras de pronunciar diferentes. Os argentinos, por exemplo, eles dizem ele cresceu, eles cresceram. É estranho até a fonética, mas é assim que eles falam. Outros lugares utilizam como se fosse um I. Ele creyó, eles creyeron, e assim por diante. Vamos então agora para o verbo ler. Ele é muito parecido com o verbo crer. Eu li. No espanhol, como fica? Yo leí, tu leíste, él leyó, nosotros leímos, vosotros leísteis, e ellos leyeron. Ok? É assim que se fala na língua, é assim que se escreve na língua espanhola e é assim que se fala, né? Considerando qual lugar, qual região você está para falar essa fonética do Y, ok? Então, mais uma vez, observem que nós temos a inserção do Y, ou la inserção de la Y, na terceira pessoa do singular e na terceira pessoa do plural. Somente nesses dois pronomes pessoais. Os demais, não há alteração de forma alguma. E agora eu convido a todos vocês para que nós possamos ir diretamente para o desafio de número 3. E agora debes elegir lo correto. Então, eu quero aqui a forma correta. O verbo em evidência aqui é o verbo dizer. Na língua espanhola, o verbo decir. E aqui, né, eu até faço a pergunta. O que os pré-universitários disseram? No sentido de falaram, né? O que disseram? Como se disse, então? Dijeron ou dijeron? Ellos dijeron ou ellos dijeron? Bom, deixo essa escolha para vocês. Tem mais uma, vamos lá comigo. Alégrate, este dia Deus lo hizo para que sigas estudando. Então, isso com la Z ou isso com la S?
Eu vou deixar aqui um tempinho para que vocês escolham a forma correta. Agora é com vocês. Agora, nós vamos para a nossa resposta, porque eu sei que vocês já deram a de vocês, já escolheram. A forma correta mesmo aí, ou melhor, as formas corretas para o verbo decir e o verbo hacer, quais são? Vejam. Se disse, dijeron, terceira pessoa do plural, e Deus lo hizo, para a terceira pessoa do singular. Perceberam, pessoal? Quem escolheu por dijeron, errou totalmente. E quem escolheu isso com esse, errou. Não é mais. Eu sei que vocês escolheram as formas corretas. Dijeron, terceira pessoa do plural, e Deus lo hizo, com la zeta, com Z, terceira pessoa do singular. Bom, vamos adiante para entender melhor sobre esses verbos no pretérito indefinido do indicativo. Vamos lá comigo. Verbos irregulares em pretérito indefinido com mais de um câmbio. Vejam, aqui nós vamos trabalhar agora verbos que têm mais de uma mudança na conjugação verbal. E aqui, de imediato, nós temos o verbo que eu acabei de falar, que é o verbo hacer, o verbo fazer na língua portuguesa. E depois nós temos o verbo decir, que é o verbo dizer. Os dois verbos que eu acabei de apresentar para vocês, não é isso? Então, na língua portuguesa, sempre eu trago essa base para vocês entenderem melhor a partir da língua portuguesa. Nós falamos eu fiz, não é isso? Eu fiz, algo que aconteceu no passado. Na língua espanhola, como que fica isso, professor? Vamos lá então. Yo hice. Olha que interessante. Yo hice. Tú hiciste. Él hizo. Nosotros hicimos. Vosotros hicisteis. Ellos hicieron. Interessante, né? Pessoal, alguma mudança? Perceberam alguma coisa aí? Eu já de imediato eu percebi, viu? Né? Por exemplo, verbos da segunda conjugação terminada em ER, lembram dos regulares que eu já tinha explicado para vocês? Eles terminam com a vogal I acentuado. Um exemplo, correr, corri, comer, comi. Lembram disso? Nesse caso, olha a mudança que teve, né? É um E, sem acento, sem nada. Por que, professor, que não seguiu o padrão das desinências? Porque esses verbos que eu estou apresentando para vocês, eles são verbos irregulares. Eles não são regulares, são irregulares. Então, é vivendo e aprendendo, ok? Eu fiz determinada coisa no português, no espanhol, yo hice tal cosa. Então, hice. E a raiz do verbo é H-A-C. H-A-C. Nós já temos uma mudança aí na primeira pessoa, H-I-C. O A se transformou no I. Quando chegamos na terceira pessoa do singular, ele, usted, a consoante C se transforma em quê? Na consoante Z. Olha aí que estranho isso, né? Imagina se nós colocássemos ali um C, como que ia ficar? Ico. Ia perder toda a fonética. Para que a fonética não se perca o som, então nós utilizamos o Z, ok? Para garantir o som, esse som, essa fonética do C em todas as pessoas. Vamos de novo comigo. Yo hice, tú hiciste, él hizo. Nosotros hicimos, vosotros hicisteis, ellos hicieron. A exceção de yo e ele, as desinências, todas as demais desinências estão de acordo com as desinências dos verbos regulares. Somente yo e ele, a desinência mudou ali, né? Vamos para o verbo decir. No português, eu disse. É alguma coisa que eu estou me referindo ao passado. Eu disse, né? Tu disseste.
Na língua espanhola, como que fica, professor? Vejam. Yo dije. É totalmente, né? Uma loucura aqui, totalmente bem diferente. Yo dije, tú dijiste, él dijo. Nosotros dijimos, vosotros dijisteis, e eles dijeron. Mais uma vez, a desinência de yo e a desinência de el foram modificadas, essas desinências. E a desinência de ellos também teve uma mudançazinha. A vogal I, que antecede o E, não aparece como é comum. Apareceu no verbo a ser. Veja, aqui está, ó. Hieron, né? Mas, nesse caso aqui, ó, não existe, é vazio. Nesse caso, né, o I, que antecede o E, desapareceu. Por quê, professor? Lembremos que estamos trabalhando com verbos irregulares, pessoal. E aí, como eu falei, vivendo e aprendendo. É praticando, falando, lendo e aprendendo como se faz a conjugação na língua espanhola. Outra coisa, qual que é a raiz desse verbo? A raiz do verbo é o DSC, a raiz. O E se transformou no I para todos os pronomes pessoais. E o C, para todos eles, se transformou na consoante J. Loucura isso, né? É a língua espanhola. Temos que aprender como assim é falado no espanhol. Mais uma vez, yo dije, tú dijiste, él dijo, nosotros dijimos, vosotros dijisteis e ellos dijeron. Tem mais dois verbos aqui. Vamos lá comigo. Estar e três. O verbo estar, ele tem uma conjugação bem diferente da nossa. E o verbo ser e o verbo ir, da mesma forma que na língua portuguesa, eles têm uma conjugação única, uma forma única para esses dois verbos. Primeiramente, o estar. No português, eu estive. No espanhol, yo estuve. Olha aí como é interessante. A mudança aí, né? A primeira pessoa também nós temos uma mudança, porque o er dos verbos regulares sempre tem um acento na primeira pessoa. Lembram do verbo hablar? Yo hablé, tinha um acento no e, na desinência. Aqui é sem acento, ok? Porque não é tônico. Mas a raiz do verbo estar tem um acréscimo aí da vogal U e da consoante V. Então, yo estuve. E o V na língua espanhola tem som de B, ok? Vamos ler comigo então. Yo estuve, tú estuviste, él estuvo. Nosotros estuvimos, vosotros estuvisteis e ellos estuvieron. É assim que se fala o verbo estar no pretérito indefinido do indicativo na língua espanhola. Ok, pessoal? O verbo ser e o verbo ir têm uma forma única. No português, eu fui, tu foste, ele foi. Não é assim que nós falamos? Na língua espanhola, vejam como se dá a conjugação desse verbo. Começa igual ao português, claro. Yo fui, tu fuiste, él fue, nosotros fuimos, vosotros fuisteis e ellos fueron. Tem modificação aqui? Tem. Eu disse que esses verbos irregulares têm cambios diversos, mudanças diversas. Acréscimo de vogal, de consoante, o V para o verbo estar. O verbo ser, se a gente for tomar aqui alguma raiz, seria só o S. E o verbo ir, nem raiz tem. E olha a presença do F, né? Olha a mudança também nas desinências. Então, realmente, esse verbo aqui, ele tem mudanças diversas, esses verbos no plural. É isso, pessoal? Eu espero que vocês tenham compreendido bem. Vamos, então, para as nossas considerações finais. E olha aqui, pessoal, muitas gracias! Pessoal, eu convido para um selfie agora, não é isso? E depois, por favor, que postem aí nas redes sociais. Vamos ao nosso selfie. É isso aí. Sigam-nos nas nossas redes sociais. Por favor, não esqueçam. Semean, @Centro de Mídias _AM e hashtag Projeto Conquistar SEDUC-AM. Hasta la vista!